Boa tarde, sétimo ano. Nós estamos de volta para concluir o nosso assunto que teve por título Um Olhar sobre a Vida. Nós paramos esse assunto devido à nossa aula de revisão e também devido à nossa avaliação. Então, hoje a gente está voltando para concluir esse assunto, certo? O assunto ele tem por título Um Novo Olhar sobre a Vida. Então, até onde a gente estudou nesse texto, nós observamos que o texto foi tratando da vida de Paulo, ou seja, falando das mudanças que aconteceram, na vida de Paulo. Então, o texto ele mostra para a gente que nós, seres humanos, podemos fazer essas mudanças, O que acontecia ali com Paulo no momento? A história de Paulo conta que ele era nascido na cidade de Tarso, fabricante de tendas, judeu, do grupo dos fariseus, e era conhecido como Paulo, que era o seu nome romano. Então, a partir do momento em que Paulo conhece a Cristo, ele muda esse nome. Ele passa a ser chamado de Paulo, na verdade. Era Saulo e passa a ser chamado de Paulo. Então, o que Paulo fazia, Na época, a história conta, que ele era perseguidor de cristãos. Então, a Bíblia relata essa história, desse moço, que ele ameaçava, pedia licença aos sacerdotes para caçar e trazer cristãos presos e judiava, A gente observa que a história do texto, ela conta que ele odiava as pessoas que seguiam a Cristo. Então, onde ele sabia que tinha alguém que levava essa boa nova, que propagava o evangelho, o desejo realmente dele era de exterminar, era de parar essas pessoas de prosseguirem com esses ensinamentos. E a gente observou toda a história que Deus concedeu, permitiu até onde ele queria e chegou o momento que ele interviu. Nós vimos na história que Paulo tem, a partir daquele momento, um encontro com Deus de uma forma trágica, que foi aonde Deus apareceu para Paulo e ele realmente ali cegou, Teve uma visão e dessa visão ele teve esse encontro com Deus que ele cegou realmente, não voltou mais a viver, enxergar naquele momento. E tudo aquilo foi um momento em que Deus tratou com Paulo, para mostrar para Paulo que ele estaria ali presente, que ele estaria na vida daquele povo. E o que a gente observou? Que depois dele ter acontecido, esse momento onde ele passou por essa grande experiência, a gente observa que a vida dele foi transformada. Então, precisou ele passar por um momento bem extremo, bem difícil, bem complicado na vida dele, para ele poder voltar a entender, mudar os pensamentos, mudar a posição dele, mudar realmente, totalmente a vida que ele tinha antes, certo? Então, vamos lá, dando a continuidade aqui na leitura do nosso texto, para melhor a gente entender como que foi realmente o final da vida dele, Então, durante a viagem, estando perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és tu, Senhor? E respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem persegues. Então, trêmulo e atônito, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus respondeu, Levanta-te, entra na cidade, e aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviu perfeitamente a voz, mas não viu ninguém. Então, nesse momento, o que eles puderam observar, Eles sentiram ali naquele momento que realmente tinha algo estranho, porque tinha uma voz falando, porém não tinha uma presença física. Então, eles não tiveram dúvida de que algo, estranho estava acontecendo no local e que realmente seria Deus falando com Paulo, Seria Deus falando com Saulo, porque até aquele momento ele ainda era Saulo, Então, Saulo, a partir daquele momento, a gente observa na história que ele muda os pensamentos dele. Então, o que diz a Bíblia? A Bíblia gosta muito de descrever fatos usando detalhes,
símbolos que façam a gente pensar no significado mais profundo do que está acontecendo. Para isso, ela faz aqui uma ilustração para a gente entender melhor o que aconteceu ali naquele exato momento. Olha só, o texto bíblico diz: Paulo ficou cego, no escuro, sem comer por 3 dias. Então, o que isso significa? É como se ele tivesse morrido e nascer de novo para um modo de viver diferente. Foi a maneira, né, que Jesus fez para que ele viesse refletir e quando acordasse, acordar realmente uma pessoa mudada, uma pessoa diferente, com modo de ver diferente. E foi isso realmente que aconteceu, né? Então, quando ele acorda daquela cegueira, quando ele volta a ver, volta a enxergar, ele é uma pessoa transformada. Isso aí, Paulo foi procurado pelos cristãos Ananias. Ananias curou Paulo da cegueira e ele foi batizado. Agora enxergava de outro jeito e se tornou um grande pregador do evangelho. Virou fundo comunidade, viajou, melhor dizendo, e fundou comunidades. Enfrentou perseguições até dos próprios cristãos que custaram a confiar nele. Escreveu cartas com conselhos, elogios e censuras para ajudar as comunidades. Ou seja, ele já era uma pessoa diferente, ele já era uma pessoa mudada, porém, ele ainda não tinha conquistado a confiança das outras pessoas. Porque realmente, quando acontece uma mudança na vida de alguém, as pessoas conhecendo como ele era antes, não é fácil realmente para aceitar de uma vez, né? Mas a partir do momento em que as pessoas vão vendo essa mudança, vão vendo esse comportamento, né, de que algo verdadeiramente aconteceu, aí sim ele vai começar a ganhar essa confiança, né, das pessoas que estão ao seu redor. Então, o tempo ele vai mostrando como as pessoas mudam, como elas têm um olhar diferente depois que elas deixam realmente essa mudança acontecer no seu coração, né? E isso vai transparecer para as outras pessoas. Quem tinha intimidade com você antes, quem conheceu antes, vai conhecer o depois e vai ver que as pessoas elas são capazes de ser transformadas. Então isso mostra que nós podemos, né, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, transformar aquilo que nós devemos, que nós achamos que deva ser diferente na nossa própria vida. Então o texto ainda diz: mas Paulo ia ter de mudar um jeito de enxergar uma segunda vez, e dessa segunda vez a igreja cristã mudaria junto com ele. Lá mais embaixo no texto ele diz que surgiu a primeira grande controvérsia. Muitos judeus estavam conflitados e se perguntavam: quem é judeu pode participar de nova aliança inaugurada por Jesus? Não é essa uma aliança, uma continuação da tradição judaica? Judeu que se tornaram cristão vão fazer refeição com não-judeus batizados, não circuncidados? Não seria necessário ser primeiro judeu para depois tornar-se cristão? Não tem todos de aceitar a lei de Moisés? Então o texto ele faz várias especulações, né, sobre a vida de Paulo. E o que nós vimos no texto, né? O que a gente pode observar diante de tudo isso? É que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele não exclui ninguém, não faz acepção de ninguém. Ele chama todos da maneira que eles estão, da forma que nós estamos, certo? E a partir desse momento que somos chamados, que somos abertos, que aceitamos, né? Essa mudança ela vai acontecendo. Então não importa a forma como nós estamos, não importa o que nós fizemos, se nós quisermos realmente fazer algo diferente, ter um olhar diferente, né? E fazer essa mudança, ele está apto a nos ajudar, a nos transformar. Primeiramente, isso tem que partir de cada um de nós. Por quê? Porque ele deixou esse livre-arbítrio, né? Nós temos esse direito de escolha, nós temos essa liberdade para escolher o que quer viver, o que quer ser. Então, ele muda, ele transforma a nossa vida, mas primeiramente é preciso que você
se dê essa oportunidade, tá bom? Então, o texto ainda diz o seguinte: Paulo chegou a discutir com Pedro por causa disso. Paulo achava que eles deveriam ser aceitos. Pedro e Tiago opunham resistência. Então, faz-se uma importante reunião em Jerusalém com a presença dos apóstolos e das outras lideranças para decidir a questão. Ao final da reunião, Pedro e Tiago concordam com o ponto de vista de Paulo. O cristianismo estava aberto a todos, judeus e não judeus. Então, eles chegaram, a uma conclusão de que o cristianismo ele era aberto para todo mundo, independente de quem fosse, independente de raça, cor, enfim. A experiência de Paulo era parecida com a experiência de todos aqueles que entraram para a comunidade cristã. Então, ser cristã exigia, antes e ainda hoje exige viver a vida de forma diferente. Quando nós dissemos que somos cristãos, nós temos que fazer essa prática, mostrar também na prática. Porque o que verdadeiramente é o cristão? O que o cristão faz? Nós observamos que a primeira coisa que deva aparecer, ser bem transparente, é a questão do amor. E quando nós amamos, nós não fazemos essa acepção, nós acolhemos, recebemos todos e qualquer da forma como eles estão. Então, essa é a primeira qualidade de um cristão, é sentir amor realmente pelas as outras pessoas, não só por si, mas por outras pessoas que necessitam realmente da sua ajuda, que necessitam da sua contribuição para que elas também possam realmente mudar, a sua forma de pensar, a sua forma de ver, o seu comportamento, as suas atitudes. E nada melhor do que a atitude de cristão nesse exato momento para fazer essa transformação. Ok? Então, não foi fácil a vida das primeiras comunidades. Logo começaram as perseguições. Cristão tinha seus bens confiscados, suas vidas ameaçadas. Muitos morreram, outros cederam às pressões, mas a força dos que se mantiveram fiéis mudou a história do mundo. Paulo contribuiu muito para animar a todos com uma esperança fundamentada na ressurreição de Jesus, vista como garantia das promessas de Deus. Apesar de todos os perigos, esperava logo algo melhor nesta vida e depois, algo acima de tudo e que outros poderes teriam para oferecer. Então a história ela mostra pra gente que desde o início, da criação da humanidade, nunca foi fácil ser cristão, nunca foi fácil seguir a Cristo. Sempre as pessoas que se declaravam que seguiam a Cristo, elas eram perseguidas, mortas, ameaçadas, tinham seus bens confiscados, como fala o próprio texto, muitos morriam, outros, eram presos, mas que ele não parou, que esse evangelho ele não parou e nem deva parar pelas circunstâncias que a gente observa em relação a perseguições. Então, o que o texto mostrou para a gente? Que nós sempre vamos ter essa dificuldade. Todo cristão vai encontrar uma certa dificuldade em relação à vida cristã dele, ao seguir Cristo. Então, o texto mostra para a gente que não vai ser fácil, mas que também não será impossível, e que todos nós podemos conseguir sim, quando você faz isso verdadeiramente convicto, do que realmente quer. E sempre vai aparecer aquelas pessoas que vão realmente te criticar, fazer algo que venha querer deixar você estimulado, ok? Então, a nossa aula ela vai encerrar por aqui e eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo que será feito de atividade. Até a nossa próxima aula.